Fala pessoal, eu sou o Vitor e sejam bem-vindos ao Big Data Masters, o canal e comunidade de Big Data e engenharia de dados que mais vem crescendo no Brasil. Fico muito feliz aí de vocês estarem participando desse vídeo hoje, porque hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, como dominar arquivos CSV utilizando a Databricks. A gente vai falar desde o conceito, da teoria, o porquê que a gente deve fazer isso até na prática, vou te mostrar na prática. Então já deixa o seu like aqui. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, eu já vi que a maior parte das minhas views são de quem não é inscrito. Se inscreve aqui no canal, já deixa o sininho, isso já ajuda muita gente mesmo. Segue a gente no Instagram, @BigDataMasters, lá a gente posta muito conteúdo bacana, interage muito com a comunidade. E sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Por que trabalhar com arquivos CSVs? Por que trabalhar com Databricks? E onde isso se encaixa dentro das arquiteturas de dados modernas das empresas, né, do século XXI? Então, eu quero trazer um pouco de contextualização para vocês antes de a gente ir para a prática, usando as ferramentas e as tecnologias. Então, CSV ele é um acrônimo para Comma Separated Value, ou seja, valores separados por vírgula. Então, arquivos CSVs nada mais são do que formatos de arquivos tabulares, ou seja, que lembram a tabelas, né? Estruturas de linhas e colunas, por exemplo, um arquivo Excel, né? Uma tabela Excel, uma tabela de banco de dados, são formatos tabulares, lembram uma tabela. E geralmente essas colunas e linhas elas são delimitadas por alguma coisa. Dentro do CSV, a maioria das vezes, as colunas são delimitadas por vírgula, como o próprio nome diz, coma. Então você tem o valor, vírgula, valor de uma coluna, vírgula, valor de outra coluna, vírgula, valor de outra coluna e um terminador de linha que identifica que aquela linha ali terminou. Ou seja, aquele registro para aquelas colunas terminou e a gente vai começar a fazer isso para uma próxima linha. E todas elas são delimitadas por vírgula e a linha geralmente é delimitada por /n, que na computação é uma quebra de linha, como se você desse um enter aí, né? Ele quebra a linha, geralmente é um /n escondido ali. E eu vou te falar o porquê que CSV hoje é tão importante dentro das arquiteturas de dados, mas antes eu quero falar sobre Databricks. Tá? Então, Databricks hoje ele é uma das maiores plataformas de análise de dados, de analytics do mundo e empresas vêm utilizando Databricks pra caramba, cara. É uma coisa absurda de quantidade de pessoas e empresas que utilizam isso, porque o valor que o Databricks gera é absurdo. O Databricks ele é uma plataforma que tem na sua essência, no seu core, o motor Apache Spark, que é a maior engine, a maior ferramenta de processamento de dados massivos do mercado, né, principalmente open source. E o Databricks ele traz uma série de otimizações em cima do Spark já clássico, sem falar que ele traz uma plataforma otimizada para você rodar isso na nuvem. Então, cara, é o melhor dos dois mundos juntos agora e trazendo e quebrando aí barreiras nas empresas, né? Por isso que é muito interessante você aprender como usar e o porquê você deve usar o Databricks. E esse é o momento agora que eu vou juntar essas duas tecnologias e vou te contar tanto por que o CSV quanto o Databricks, onde eles se encaixam dentro das arquiteturas de dados modernas. Para você entender isso, tenha em mente que hoje em dia 99, eu não diria 99, mas 90% das empresas as arquiteturas de dados delas, elas confiam e centralizam os seus dados em repositórios chamados de Data Lakes. Se você não sabe o que é um Data Lake, eu altamente recomendo, assista esse vídeo, mas depois volta em alguns vídeos, porque eu já expliquei o que é, eu já fui em detalhes sobre Data Lake, mas basicamente Data Lake ele é um repositório de dados central da empresa, altamente escalável, o que a gente pode armazenar ali diversos formatos de arquivo, e isso inclui CSV e outros formatos. Dentro dessas arquiteturas, o Data Lake ele acaba sendo uma biblioteca, como eu disse, centralizada, onde as empresas trazem os seus dados ou dados que elas utilizam para outros processos em um único local. Agora, qualquer um da empresa que quiser consultar dados, quiser fazer alguma coisa em relação a dados, ela olha para esse repositório. Porém, como toda biblioteca, esse repositório ele precisa ser organizado, senão a gente nunca vai ser capaz de encontrar livros ali dentro, né, os nossos dados ali dentro. Por isso que nós organizamos hoje os Data Lakes em zonas. Eu também falei isso no meu penúltimo vídeo, os primeiros passos para você organizar o seu Data Lake. Tá tudo lá. Volta lá e assiste. Basicamente, a gente organiza os Data Lakes em zonas, né? Então, zonas são camadas lógicas dentro do nosso Data Lake, onde são conceitos, né, onde a gente grava os dados e esses dados vão fluindo através dessas camadas e cada camada que ele passa, ele vai sendo otimizado e vai sendo enriquecido. E a primeira camada onde a gente vai começar a falar sobre CSV, arquivo CSV. Então a primeira camada ela é o primeiro contato dos arquivos externos da empresa, das informações em banco de dados e outros lugares. É o primeiro contato
desses arquivos, dessas informações, na verdade, dentro do nosso data lake. Então a gente grava na primeira zona. Essa primeira zona geralmente é chamada de zona transiente, zona inbound ou zona landing zone, a camada de pouso, né, onde o seu dado externo vai pousar e agora ele vai fazer parte da nossa biblioteca. Por que é interessante você usar CSV ou outros formatos de dados assim mais simples dentro da primeira camada? E aqui não tem muito segredo, a resposta é bem simples, é porque facilita a gente debugar o processo de extração, né? Então é muito fácil eu ir lá e ver se o meu processo de extração está sendo realmente feito conforme eu pedi, se eu haver um formato CSV, se eu extrair um formato CSV e carregar ele para dentro do meu data lake, justamente porque o CSV ele é um formato fácil para leitura. Qualquer humano pode ir lá, abrir, carregar no Excel ou abrir mesmo no seu bloco de notas e identificar o formato, do jeito que está composto ali o CSV, é muito fácil de você olhar e identificar se tem algum problema. Então, hoje eu vou te ensinar como você pode começar a dominar aí essas estruturas. O nosso primeiro contato hoje vai ser bem básico, mas depois, se você quiser se aprofundar, você pode ir no vídeo mais avançado, mas hoje o vídeo é para você que quer começar a dominar esse cara. Então vamos, sem mais enrolação, chega de conceito, vamos direto para a minha tela. Vocês estão vendo aqui. Vai usar uma estrutura de um dataset, onde ele tem 4 colunas, o user ID, o username, o comentário que alguém fez na foto, aqui a gente está falando de redes sociais, né? Então o comentário que esse cara fez na foto de alguém e quando ele fez isso, né? A data e a hora, o timestamp. E a gente vai trabalhar praticamente, acho que no dataset 1 e 2, ou só no 1. O 1, ele é a cara de um arquivo CSV, então a primeira linha a gente tem o cabeçalho e o cabeçalho do nosso arquivo CSV são os nomes das colunas, ele identifica essa primeira linha, quando a gente especifica que essa linha não deve ser caracterizada como valor, mas sim como o nome das colunas, e tá vendo que aqui a gente está separado por vírgula, então o valor da primeira coluna, vírgula, valor da segunda coluna, vírgula, valor da terceira coluna e assim por diante. E aqui no final a gente tem um barra N, uma quebra de linha, onde indica que a gente vai começar a consumir a próxima linha. Então a gente tem 3 linhas aqui no total. E a gente tem 4 colunas, certo? Bom, como que então a gente trabalha com os nossos datasets? Aqui eu estou criando esses caras dentro do meu DBFS, dentro do meu diretório do Databricks. Então eu já escrevi esse cara, a gente vai estar trabalhando com o dataset 1 aqui no começo. Então como que a gente lê no Spark? Tá? Então vamos começar logo na prática. Como que a gente lê arquivos CSVs no Spark? Então o Spark ele tem uma API muito fácil de utilizar. A gente dá Spark, que é o nome da variável da Spark Session. Tá? Se a gente colocar aqui só Spark, o Databricks já instancia para a gente um objeto da classe Spark Session. E é exatamente isso que você vai usar para ler qualquer tipo de arquivo e fazer qualquer coisa dentro do Spark. Então a gente dá um spark.read CSV e passa o caminho onde os dados estão armazenados, ou a pasta onde tem vários CSVs, ou o nome do arquivo CSV mesmo. Né? Aqui o dataset path ele é o nome direto do meu arquivo, mas ele poderia ser o nome da pasta também, e o Spark ia ler todos os arquivos CSVs dentro daquela pasta. Ou a gente pode dar um spark.read .format, passa o formato aqui, CSV, .load o nosso dataset. Então, se eu dar um display é o comando que faz isso tudo jogar na tela. Se eu dar um display, ele vai me mostrar os meus dados aqui. E talvez ele não mostre do jeito que você imaginou que ele ia mostrar, tá? Então, ele está identificando a nossa primeira linha. Ele está falando que a primeira linha, os valores são user ID, username e comment, ou seja, ele não transformou aquela nossa primeira linha do dataset, do CSV, para os cabeçalhos. Então ele colocou o nome dos cabeçalhos, alguns nomes aqui que ele pré-definiu, o que é extremamente ruim, né? Porque essa primeira linha não faz parte do nosso conjunto de dados, mas a gente pode ver que o resto ele conseguiu identificar a estrutura. Como que eu faço para ele pular essa primeira linha? Para ele, na verdade, pular a primeira linha e considerar ela como cabeçalho. A gente dá um Spark Read e a gente passa uma propriedade chamada Option. A Option ela é um método que recebe chave e valor, ou seja, qual que é a propriedade que você está tentando passar e qual que é o valor dessa propriedade. Então você está falando header, cabeçalho, igual a true, verdadeiro. Então se você ler agora e falar isso para o Spark, ele considera a primeira linha como cabeçalho. Então aqui você já sabe quais são as colunas, os nomes das colunas do seu dataset, né? E ele transformou isso para um data frame do Spark. Ah, mas se você reparar aqui, ele trouxe todo mundo como string. Então, por default, por padrão, todas as colunas que ele fazia o parsing vão ser texto.
o que muitas vezes não é interessante para a gente, né? Às vezes você quer já colocar uma estrutura, um esquema que a gente chama, né? Um esquema em cima de cada coluna, falando, olha, essa coluna ela é um inteiro, essa coluna ela é uma data e uma hora, né? O que a gente chama de timestamp. Ou essa coluna é uma data. Enfim, a gente pode fazer isso com o Spark através de outras propriedades, mas por padrão, se você só dá um Spark read e acabou, todo mundo vai ser parseado, todo mundo vai ser estruturado como string, texto. Como que eu faço para ele passar, então, ele começar a fazer esse parsing para mim de acordo com o esquema das colunas que eu quero colocar? Basicamente, tem dois jeitos de fazer isso. A gente tem aqui, o primeiro é o mais complexo na minha visão, porém ele é o mais declarativo e num projeto eu usaria esse cara, que é no pacote do PySpark, a gente vai utilizar o pyspark.sql.types e dentro do types tem todos os tipos de dados do Spark, então você importa eles com asterisco. Você cria um struct type e dentro do struct type ele vai armazenar todos os campos da sua coluna. Então o struct type ele é uma casca mestre para você aí definir o seu struct field, a sua lista de colunas do Spark, que a gente chama de struct field aqui. O struct field ele é um objeto que tem como parâmetro qual o nome da coluna, qual que é o tipo dela e se ela ela pode ser nullable, né? Se ela pode ser vazia, nula ou não. No caso false aqui, ela não pode ser vazia durante a ingestão. Então, como que eu passo isso para o Spark? Agora que eu tenho o meu objeto definido, o meu struct type com a lista dos meus struct fields, e esses struct fields eles têm que ter o mesmo nome que você quer dar para a coluna, né? Então, esse aqui vai ser basicamente o nome da coluna. Você dá um spark.read.optionHeaderTrue, ele vai eliminar aquela primeira linha lá, vai desconsiderar aquela primeira linha e vai trazer como cabeçalho, porém, você pode ter uma propriedade aqui chamada ponto esquema durante a leitura. O ponto esquema, ele requer dois tipos de propriedade. A primeira é um struct type com vários struct fields, e a segunda você pode passar ele via string, que eu vou falar daqui a pouco. Mas se eu passar isso no esquema e der um display, agora você pode ver que até a formatação mudou aqui no timestamp, né? Aqui eu já tenho hora, minuto e segundo, aqui eu só tenho uma string que ele não identificou como timestamp. Aqui eu já tenho tudo bonitinho. Se você for olhar aqui, quando você dá um display, aqui no dataset, aqui no íconezinho, e se você clicar e expandir as colunas, ele vai mostrar que essas colunas foram parseadas com sucesso. Se não tivesse parseado com sucesso, ele ia transformar a coluna em nulo. O outro esquema de fazer o esquema aqui é basicamente você fazer um ponto esquema e fazer uma string como se estivesse fazendo isso no SQL, né? O nome da coluna, o tipo dela, vírgula, nome da coluna, o tipo dela e assim por diante. Dá o mesmo efeito de você definir um struct type e os struct fields, né? Então se eu fizer aqui isso aqui, dá o mesmo efeito. Acabei de rodar, dá o mesmo efeito também. Beleza? Ah, Vitor, mas eu não sei qual que é o esquema, eu não sei qual que é a minha estrutura de dados aqui, né? Eu tenho 200 colunas, eu não vou fazer isso na mão, eu preciso que o Spark consegue fazer isso para mim sozinho? Ele consegue inferir isso para mim? Ele consegue deduzir que aquela coluna é um inteiro, aquela coluna é um booleano ou um timestamp? Consegue. Ele consegue fazer isso através da propriedade inferSchema, tá? Então você passa uma option durante a leitura e uma propriedade chamada inferSchema como true. E basicamente aqui ele vai identificar o seu dataset. Qual que é o problema do inferSchema? O inferSchema ele vai trigar uma leitura adicional do seu dado no Spark. Então, antes de o Spark ler o seu dado e te entregar ele na estrutura correta, ele vai ter que fazer uma leitura, uma pré-leitura adicional, onde ele vai passar mais ou menos ele vai ler 75% dos seus dados e ele vai tentar inferir o que ele acha. Essa coluna aqui é o inteiro, essa coluna não. Assim que ele mapear essas estruturas de dados que ele fez da pré-leitura, ele vai ter que ler novamente aplicando essa estrutura que ele encontrou na primeira leitura. Então isso é um custo adicional, principalmente se os seus datasets foram muito grandes. Então toma cuidado com isso aí. Porém, aqui você pode ver que o Spark ele não conseguiu identificar que a última coluna era um timestamp. Você corre esse risco também. Ele pode não conseguir identificar alguma estrutura de dados sua. E é totalmente aceitável, porque às vezes isso aqui está num formato que o Spark não entende. Ou você declara isso, ou o Spark não vai entender. Mas é uma forma de você conseguir mapear os seus dados sem muito esforço, né? É conseguir aí aplicar um esquema em cima deles para trabalhar.
Aqui é o básico do básico que você precisa saber sobre Spark, tá? Tipo de leitura. E agora eu vou te mostrar algumas outras coisas, tá? Isso aqui é para você trabalhar com a estrutura padrão do CSV, é o básico do básico. Vão acontecer casos onde você tem CSVs, ou a gente não chama nem mais de CSV, mas assim arquivo delimitado, mas o pessoal acaba chamando de CSV, onde o delimitador das colunas, ele muda, não é mais vírgula, ele agora é uma barra vertical, por exemplo. Como que eu mudo, como que eu especifico para o Spark qual que é o novo separador das colunas? Como que ele identifica isso? Ele identifica através de um option chamado de SEP. SEP e qual que é o delimitador. Se eu passar isso agora, ele vai identificar para mim que isso aqui é o separador que separa as minhas colunas. Se eu tirar esse cara aqui, por exemplo, ó, tudo vai ficar dentro de uma coluna só, provavelmente. Ele não, ó, tá vendo? Ele não fez nenhum parse isso aqui é a linha inteira, ele não conseguiu identificar qual que é como as colunas estão separadas, né? Se você reparar bem no nosso dataset, ele começa a ter alguns problemas muito comuns dentro do CSV, que um iniciante também deveria ser acostumado a lidar com isso aqui. E eu já vou finalizar o vídeo, porque isso aqui é uma coisa bem básica mesmo, bem introdutória. Mas você pode reparar que agora o nosso arquivo CSV ele não tem todas as colunas. Presta atenção, ó. A gente tinha 4 colunas aqui e nesse novo CSV a gente tem na primeira linha 1, 2, 3, 4, ok? Mas você pode perceber que a data, o formato da data é diferente. Como assim, Vitor, o formato da data é diferente? Antes, a gente começou com ano, traço mês, traço dia, hora, minuto e segundo, que é o padrão do Spark. É o padrão. O Spark, quando ele vai ler, isso aqui é padrão dele. Só que no segundo dataset não, ele está fora do padrão do Spark. O Spark, quando ele for ler, ele não vai saber que isso aqui automaticamente é um timestamp ou não. Porque agora, em vez de hora, ano, mês e dia, a gente está com dia, mês e ano. Então isso aqui também é uma coisa para levar em consideração, né? Como que a gente fala para o Spark que o padrão de data é um padrão, ou de timestamp é um padrão diferente, né? E a gente pode perceber aqui que a nossa terceira linha, ela falta colunas, né? Então, assim, a gente tem o primeiro registro da primeira coluna, o segundo registro da segunda coluna, o registro da segunda coluna e o registro da terceira coluna, mas o da quarta coluna está faltando. Como que o Spark vai agir? Qual que é o comportamento dele quando uma linha tiver menos coluna que as outras, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, que é também uma coisa que eu acho bem interessante. Então, vamos lá. Aqui a gente aplicou o esquema, só reforçando, então que a gente pode fazer isso via string e tudo mais. Só que aqui você já pode reparar que a nossa coluna, eu falei que ela é um timestamp. Então, eu defini aqui que a última coluna, que é o meu timestamp aqui de hora, minuto, segundo, é a data, hora, minuto, segundo, eu especifiquei que ele era timestamp, igual eu fiz aqui no começo, ó, timestamp, ele identificou a minha coluna, só que aqui por estar fora do padrão, ele transformou isso aqui em nulo. Então esse é o problema que você corre com o Spark, você tem que também garantir que as estruturas de data e hora, elas estão dentro da estrutura do Spark. Senão você precisa explicitamente falar para o Spark qual que é o formato de data que o seu arquivo se encontra. Tá? Então, praticamente ele anulou e deixou todas elas como nulo. E como que eu posso corrigir isso? Né? Existe uma propriedade dentro do Spark chamada timestamp format, onde você passa qual que é o formato padrão que ele vai usar na leitura de timestamp. Então, agora a gente vai usar ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. Só que o padrão não é esse, né? Mas você consegue fazer o padrão virar outro baseado nessa propriedade de timestamp format. E vamos supor que no seu dataset aqui a gente fale, putz, os nulos no meu dataset não são vazios, né? Porque geralmente um dataset, quando não vem nada naquela coluna, a gente trata como nulo. Mas existem datasets onde o seu nulo é um número gigante maluco, ou o seu nulo é algum texto que representa que aquele valor para aquela coluna é nulo. Então, para isso, aqui a gente está representando com 99999. Quer dizer que esse valor deveria ser nulo. Então, o Spark, por padrão, ele não identifica isso. Ele acha que isso aqui é um valor válido para a sua coluna. Para você dizer para ele quais são os valores nulos do seu dataset, você precisa falar null value, né? Eu acredito que você pode passar esse null value mais de uma vez, não tenho certeza,
mas eu sei que esse null value aqui a gente consegue passar e ele identificar que os valores são nulos. Todo mundo que aparece com aquele valor é um valor nulo. Então, se eu ler agora, ele conseguiu identificar que o meu 999 aqui, anteriormente identificado como valor válido, é nulo agora e conseguiu mapear as minhas estruturas de timestamp. Ele só não conseguiu identificar da última linha porque realmente não tinha timestamp para a última linha. Mas as outras duas de cima ele conseguiu identificar com o nosso timestamp format. Uma última coisa que eu queria aqui te mostrar é, você pode falar, poxa, mas eu vou perder dados, como é que eu vou saber se eu vou perder dados ou não vou perder dados, né? Você viu, acabei de te mostrar que o Spark, por padrão, ele simplesmente coloca nulo nos valores que ele não consegue fazer a estrutura, né? Então, é uma coisa interessante de você saber e muito importante que o Spark, por padrão, o modo de leitura dele, ele é permissivo, né? Então, o que é permissível? Ele coloca nulo, ele atribui o valor nulo àqueles valores de colunas que ele não conseguiu mapear. Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque às vezes você tem milhões de linhas e você acaba não sabendo onde o Spark colocou nulo ou não. Então, é uma coisa que às vezes não é tão legal de você trabalhar. Por padrão, ele vai simplesmente colocar o nulo lá e não vai te avisar. E você tem como mudar isso, né? Então, tem 3 tipos de formatos, de modos de leitura no Spark, que é bem bacana você saber. O primeiro deles é o permissivo, ou seja, coloque nulo no valor das colunas aí, onde você não conseguir mapear. O segundo é o drop malformed, onde a linha que ele não consegue fazer o match, não consegue fazer o parsing, ele dropa, então ele vai jogar fora. Aqui você tem perda de dados real. Por exemplo, se eu usar drop malformed aqui, ele simplesmente vai dropar aquela minha última linha que ele não conseguiu. Que lembra que nessa última linha a gente não tinha 4 colunas, a gente só tinha 3 colunas dentro do arquivo. A quarta não veio. Então, simplesmente o que ele fez? Ele jogou essa linha fora, o que é extremamente perigoso se você não pode perder dados. Isso aqui é muito mais perigoso do que ele colocar nulo, né? Você vai perder dados real. Só que existe uma terceira opção que é o fail fast. O fail fast, basicamente, se alguma linha não for mapeada corretamente pelo Spark, ele vai lançar uma exceção onde ele vai falar, não consigo ler esse dataset porque eu não consegui parsear uma linha. Se tiver uma linha que ele não consegue parsear, ele não vai para frente. Então, ó, eu vou rodar aqui, agora eu vou trocar o mode para fail fast, e olha o que ele me falou, erro durante a leitura. Tá? Então, se você abrir aqui, ele provavelmente vai te explicar o que aconteceu, vai te explicar o porquê que ele não conseguiu fazer essa leitura, justamente porque a gente colocou o fail fast. Então, aqui é um modo seguro de você ler e de você garantir que ele está conseguindo mapear todas as suas estruturas de dados de forma correta. Tá? Então, você tem que ponderar aí no projeto quando que é bom utilizar ou não baseado no seu use case. Bom, pessoal, para o pessoal iniciante, é isso que eu tenho para mostrar. Eu espero que tenha gerado muito valor. Eu dei uma corrida aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. E eu sei que esse não é o objetivo. Eu espero que você tenha entendido por que usar CSV, quando usar CSV, quando usar Spark, e o porquê também usar Spark junto com Databricks, e como que você utiliza, como que você tira benefício disso na prática, né? Eu mostrei muita coisa bacana aqui para vocês na prática. No próximo vídeo, que é o vídeo mais avançado, eu vou mostrar coisas que não são tão intuitivas para o iniciante e que acontecem demais quando você usa CSV. Você precisa estar muito ligado. São basicamente 90% das vezes onde você tem problema com CSV é onde a gente vai falar no próximo vídeo, beleza? Mas eu espero que esse aqui tenha ajudado vocês bastante. Eu vou ficando por aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal se você gostou, segue a gente no Instagram. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu!